Ok. Pessoal, bom dia. Uma grande satisfação estar com vocês. Em nome do Instituto Liberal, agradeço o prestígio à nossa sala. E é a primeira vez que estou na Liberticon na função de palestrante, mas já conheço esse evento, já vim outras vezes quando era em São Paulo. É um evento tradicionalíssimo do nosso movimento liberal e é um dever da nossa instituição, que está prestes a completar os seus 40 anos de existência. Estamos começando aqui as nossas celebrações. É um dever nós estarmos sempre juntos dos nossos parceiros que difundem a liberdade Brasil afora. Queria registrar muito especialmente a presença do nosso ex-presidente Bernardo Santoro. Muito obrigado. Estará aqui conosco também na última palestra desta sala, falando sobre democracia e libertarianismo. E eu, de forma complementar, estarei introduzindo a temática falando sobre democracia e liberalismo. Como a extensão do desafio é grande e o tempo é reduzido, pulemos os introitos, vamos direto ao que interessa. Liberalismo e democracia são duas ideias políticas, duas tradições políticas. Tradições porque se desenvolvem ao longo de uma história, ao longo de um processo histórico. Não são concepções extraídas de forma pura, perfeita e acabada da abstração teórica concebida por um ou dois autores. É toda uma história de desenvolvimento de instituições, de lutas, de atuação de personagens, homens públicos e estadistas. Portanto, eu não sei, e não sei porque não acho certo fazer de outro modo, eu não sei explicar a relação entre duas tradições, como é o caso de que se trata, sem contar uma história. Essa relação se evidencia se nós observarmos o desenvolvimento histórico dessas tradições. Evidentemente, em 45 minutos não dá para falar sobre tudo o que isso envolve, mas nós vamos precisar contar uma história para vocês. Antes disso, levemos em conta dois problemas quando nós abordamos esse tipo de corrente, esse tipo de ideia política. Primeiro problema é a exploração que se faz dessas palavras. Democracia, por exemplo. Para alguns, democracia é o que um ministro do Supremo acha que pode ser dito. Isso aqui é democrático. Se há discordância, essa discordância representa agressão à integridade desta democracia, que para se manter supostamente dependeria do autoritarismo. Para outros, democracia é quando se tem um líder forte, um déspota, que supostamente personificaria as aspirações do povo. Nesse sentido, a Coreia do Norte, por exemplo, que tem lá no nome República Democrática Popular, seria uma democracia pujante, onde o seu mandatário é eleito com 100% dos votos. Parabéns. Então, existe o fato de que a ideia é explorada retoricamente das maneiras mais absurdas possíveis. Isso já dificulta o nosso trabalho para abordar esse tema. Mas também existe o fato natural e inevitável de que uma ideia, quando se materializa nas diversas culturas, nos diversos países, nas diversas nações, ela o faz de forma distinta. Podemos dizer, espero que possamos dizer, não sei até quando, se é que podemos ainda dizer que o Brasil é uma democracia, mas também se diz que os Estados Unidos são uma democracia, que a Alemanha é uma democracia, que a Inglaterra é uma democracia, e, obviamente, são países com regimes, sistemas, características extremamente distintas. E, no entanto, todos chamamos de democracia. Então, esta pluralidade da manifestação do conceito também nos desafia na hora de abordá-lo. Mas precisamos estabelecer um conceito básico para nós nos entendermos. Tentando retirar o máximo possível a ideia de democracia do contexto histórico em que ela se materializa, grosso modo, sempre grosso modo, nós podemos entender democracia como um regime político
em que se procura fazer com que a maior parte da população, a maior parte do povo que constitui uma comunidade política, participe do processo decisório de questões que se entende que precisam ser decididas em coletivo. Para que se fale em democracia, é preciso falar em Estado. É preciso entender que é necessário que alguns assuntos sejam resolvidos por uma esfera que não seja a esfera individual. Nem tudo posso eu, na minha esfera privada, deliberar. Algumas questões precisam ser decididas e realizadas por uma instância coletiva que é mantida usualmente por impostos. E eu falo que essa instância coletiva ela tem uma natureza democrática quando a maior parte das pessoas participa dos rumos que ela vai seguir. Nunca é todo mundo. Nunca é todo mundo. A começar pelo fato óbvio de que as crianças, por exemplo, não participam da discussão democrática. Ou os loucos não participam da discussão democrática. Já foi muito menos. Houve época em que foram apenas os homens maiores de idade. As mulheres não participavam também da discussão democrática, da decisão dos rumos que o Estado seguiria. Nunca é todo mundo, mas procura-se fazer, para que se fale em democracia, com que a maior parte das pessoas esteja participando da decisão dos rumos que esse Estado vai seguir, que essa máquina vai seguir. Mas isso teve inúmeras manifestações ao longo da história. História que começa, nós podemos assim convencionar, no 6º século a.C., na Grécia Antiga, onde as diversas cidades-estado, as polis, eram verdadeiros laboratórios de experiências políticas, todos os tipos de governos imagináveis se aplicavam, imagináveis à época, se aplicavam nas diversas cidades-estado gregas. Resta para nós o exemplo de Atenas, para falar em democracia, o que não quer dizer, de modo algum, que tenha sido a única polis grega que tenha utilizado esse regime, mas foi o exemplo, a Atenas de Clístenes, de Solon, que restou para nós. E o que era a democracia, o poder do povo na Atenas clássica da Grécia Antiga? Era uma democracia direta. Direta por quê? Porque esse povo que participa da decisão participa de forma direta da deliberação, do debate, da discussão na eclésia, a assembleia, onde todos se reúnem para discutir. Não há representantes. Seria uma democracia indireta se esse grupo que participa das decisões escolhesse um grupo menor para deliberar em conjunto sobre as questões do Estado. Na época era uma democracia direta. Mesmo assim, para deixar sempre claro como as coisas não são absolutas, havia cargos que eram escolhidos para exercer as suas funções, as pessoas eram escolhidas para exercer esses cargos, e, evidentemente, no exercício dos cargos, elas não precisavam o tempo inteiro estar consultando a opinião da maioria, militares e magistrados, mas eles eram escolhidos por sorteio, porque os gregos achavam que o sorteio era mais democrático do que a eleição. Era uma escolha que não sofria de influências que poderiam manipular o resultado, orientar o resultado, empurrar o resultado. Todos tinham a mesma chance de chegarem aos cargos. Então, era por sorteio. Experimentem fazer isso hoje. Imaginem decidir a nossa eleição entre Bolsonaro e Lula por sorteio. Que beleza que seria para esse país. Mas mesmo naquela época, por exemplo, Aristóteles, na sua Política, examinando os regimes políticos das polis, ele vai falar que eles se dividiam basicamente nas monarquias, o poder de um, que degeneradas se transformam em tiranias, autocracias. As aristocracias, o poder de poucos, degeneradas se transformam nas oligarquias. E as democracias, o poder de muitos, degeneradas transformam-se em demagogias. Mas, mesmo naquela época, Aristóteles reconhecia, e muitos dos seus contemporâneos reconheciam, que a democracia oferecia riscos. Porque quando todo mundo participa, abrem-se as portas para a pilhagem e para a instabilidade institucional. Esse era o pensamento. Já havia ali certo receio em relação à democracia.
Lembremos, enfatizemos, direta. Não é como hoje. Se nós pegássemos um ateniense, colocássemos um ateniense numa máquina do tempo de H.G. Wells e trouxéssemos um ateniense para hoje, ele diria, não há democracias no mundo. Vocês não fazem como nós. Para entenderem, mais uma vez, a complexidade da discussão. Por curiosidade, ao mesmo tempo em que Atenas funcionava assim, Esparta, que é uma cidade-estado conhecida pela sua cultura militarista e era uma oligarquia, o seu sistema de governo, Esparta também tinha uma assembleia, também tinha uma eclésia, que era convocada pelos oligarcas. Mas como era o voto em Esparta? Era pelo grito. Apresentavam-se as opções, sim ou não. Como num programa de auditório, você prefere esse cantor aqui, levanta a mão e grita aí, você prefere o outro, levanta a mão e grita aí. Era assim. Às vezes, nesse mundo de redes sociais, a gente se sente numa enorme democracia espartana, né? Porque parece que tudo se quer resolver no grito. Em seguida, essa história alcança a Roma antiga, a República Romana, a res publica, a coisa pública, como diria Cícero, que, de certo modo, realizava algo que Aristóteles elogiava em alguns outros regimes da época, como a Lacedemônia, que era o governo misto, ou a politeia, que é um sistema em que nós temos elementos, ao mesmo tempo, majoritários, tendentes à orientação democrática, tudo sempre enfatizando, não havia essa questão do sistema representativo, voto, democracia direta, participação direta das pessoas. Mas havia em Roma elementos majoritários e também elementos contramajoritários, que tentam podar os excessos desse poder do povo, entendendo-se que há tirania que pode vir tanto de um, quanto tirania que vem de poucos, quanto tirania que vem de muitos. Não é porque vem de muitos que é o belo, o bem e o absoluto. Então, em Roma havia esse entendimento. Como era o regime da República Romana? Nós tínhamos um Senado, cujos representantes eram escolhidos entre aqueles que tinham exercido funções de magistrados, ocupado cargos públicos, e nós tínhamos as assembleias, que não eram assembleias onde se fizesse voto individual. O que acontecia lá era que a população era dividida em tribos, em clãs, em categorias. Binariamente, para simplificar, nós falamos em patrícios e plebeus, os aristocratas, proprietários e os comuns. E as assembleias, as tribos, os clãs, as categorias é que votavam. Então, se esta sala fosse uma tribo, e nós tivéssemos aqui 51% das pessoas, por exemplo, querendo o Lula presidente do Brasil, nós teríamos que matar essas pessoas, brincadeira, né? Tivéssemos 51% querendo eleger um bandido presidente da República, espero que não me censurem, e 49% contra. Esses 49% desaparecem. O voto é no Lula, é 1. A tribo votou no Lula, é este o voto que vai ser levado para a Assembleia. Era assim que funcionava a República Romana. Uma sociedade estratificada, de castas, para usar uma expressão que a gente costuma atribuir aos hindus, mas em que havia essa preocupação de você ter uma presença popular, uma presença de todos os estratos da sociedade, ainda que ponderado o voto por tribo, por clã, por categoria, e havia também o tribuno da plebe, o que já significa um avanço no sentido de gerar a ideia de representação, porque o tribuno da plebe representava os interesses dos plebeus e tinha poder de vetar decisões dos patrícios que prejudicassem os interesses dos plebeus. O que só aconteceu depois que os plebeus se revoltaram, foram embora de Roma e os patrícios tiveram que ir lá pedir socorro. Voltem, pelo amor de Deus. Voltaram, mas voltaram desde que se aceitasse a condição de que eles teriam voz, de que os plebeus teriam influência nos rumos, embora sempre menor do que a influência dos patrícios. Esta ideia de democracia, de república, de participação popular que teve vigor na Antiguidade Clássica, na Grécia e em Roma, gera debates entre os nossos pares liberais. Uma amiga nossa, a Catarina Rocha Monte, enfatiza a influência de Cícero e dessa experiência clássica
nos primeiros pensadores liberais, e, de fato, essa influência houve, mas outros pensadores, como Benjamin Constant, por exemplo, vão enfatizar a diferença. A diferença de que, por mais que haja essa participação, lembremos, estamos falando de sociedades estratificadas, de castas, sociedades em que o poder político, o sistema político se justificava pela tradição, em que a fé, a religião politeísta, na época, estava mesclada com todas as instituições. Então, esse ideário individualista do liberalismo, nós não podemos transportá-lo para o século VI a.C., evidentemente. Mas, na natureza, nada dá saltos. E o liberalismo tem, nesse passado remoto da humanidade, as suas origens. De todo modo, a ideia democrática é anterior à ideia liberal. E isto a antiguidade o prova, embora os sistemas da época fossem muito diferentes dos sistemas que existem hoje. Então, Roma, que tem muito mais a ver com o nosso regime, porque mistura essa ideia de majoritário com a ideia de contramajoritário, Roma deixou este sistema quando o imperador romano concentrou os poderes nas suas mãos, mais ou menos seguindo o exemplo que já tinha sido empregado muito tempo atrás numa galáxia muito distante, né, por Darth Sidious, quando derrubou a Ordem Jedi e a República. Alguns dizem que Jorge Lucas se inspirou na história romana, mas são as más línguas, é o contrário. Então, o poder se concentrou nas mãos do imperador. Esta ideia de pesos e contrapesos que Roma já entendia à sua maneira se perdeu, e os séculos que se sucederam, monarquias tradicionais, invasões bárbaras, feudalismo, absolutismo, foram séculos em que a ideia democrática, a ideia de participação do povo foi ainda mais vista como algo muito perigoso, algo que arriscava, novamente, a pilhagem, a destruição da instabilidade das instituições, a propriedade que Aristóteles já valorizava à sua maneira na sua época. Colocava em risco tudo isso e, portanto, era um regime a ser evitado, um regime a não ser sequer comentado. Havia experiências eletivas, mas sempre tocadas por parcelas muito minoritárias da população. Até que chegamos à modernidade. Chegamos ao contratualismo, chegamos a Thomas Hobbes. Quando se fala em Thomas Hobbes, os liberais costumam ter urticárias por ele ter sido o autor do Leviatã, o texto que fala que o Estado tem poder absoluto e não pode ser questionado. O Estado diz, falou, está falado. Mas nós devemos sempre julgar e apreciar a obra dos autores considerando o contexto e o processo histórico. Hobbes prestou um grande serviço. Quando ele diz isso, que o Estado é inquestionável, ele está partindo de uma premissa de que esse Estado é necessário para manter a ordem social, e ele é necessário para manter a ordem social porque, em havendo ordem social, espera-se que haja a possibilidade, cria-se uma chance maior de as pessoas poderem tocar as suas vidas. Isso está escrito no Leviatã. Então, existe em Hobbes uma preocupação individualista, o indivíduo poder tocar o seu negócio, cuidar da sua vida, mas ele achava que o Estado era a única instância que podia garantir isso, e ela só poderia garantir isso se ela não fosse questionável. Fosse o Estado, o soberano, o Leviatã, o monarca, que era a preferência de Hobbes, fosse uma assembleia, fosse uma oligarquia, para usar os modelos políticos aristotélicos, e quase tudo que se fala em política até hoje, de certo modo, é acréscimo ao que Platão e Aristóteles escreveram. Isso, em matéria de filosofia, em qualquer campo, não deixa de ser, de muitas maneiras, um desenvolvimento do que eles fizeram. Hobbes, então, ele faz isso para justificar o que ele entende necessário para proteger o indivíduo, a sua vida pessoal, os seus negócios, o seu espaço, a sua fazenda, enfim. E aí vem Locke. John Locke dá o passo seguinte. John Locke concorda com Hobbes em que nós precisamos de um Estado. Ele concorda em que esse Estado é necessário para a ordem social, embora discorde da ideia pessimista hobbesiana
de que o homem é o lobo do homem, e se não houvesse Estado, nós estaríamos todos nos entredevorando como feras. Ele vai justificar a necessidade do Estado, alegando apenas que era útil para a proteção da propriedade, da vida e da liberdade, os pilares que a tradição liberal vai desenvolver. Locke concorda com Hobbes na necessidade desse Estado, mas ele discorda que esse Estado seja inquestionável, seja absoluto. Porque se o Estado for absoluto, não mudamos nada, continuamos lidando com uma fera que pode nos devorar se quiser. Para justificar um Estado, é preciso que ele seja limitado no seu poder. E Locke vai propor que nós constituamos um sistema representativo, um poder legislativo, onde representantes da sociedade são eleitos, para fazer leis que sejam leis universalmente aplicáveis a toda a população, a toda a sociedade, sem que o indivíduo esteja sujeito ao arbítrio, e que este poder fiscalize o exercício do poder executivo, da autoridade política. Eureka! Temos o liberalismo. É claro, a gente sempre pode remontar e olhar para a escola de Salamanca, para o passado, e encontrar os princípios das coisas em outro momento, mas a Convenção estabeleceu enxergar em Locke, o filósofo que consolidou o pensamento Whig após a Revolução Gloriosa, o marco inaugural dessa ideia do liberalismo. Mas ainda era um sistema representativo restritivo. Participava quem tinha certa soma de posses, propriedade, porque ainda se entendia, no mesmo raciocínio dos antigos, que essa posse, essa propriedade, daria mais possibilidades de entendimento das questões públicas e de participação nas questões públicas. E é fato que o liberalismo nasce elitista, nasce aristocrático. É fato, goste-se disso ou não, é fato. É fato também que Locke apoiava a escravidão, aprovava a escravidão, fez negócios com a escravidão. É fato. A nossa história ela não dá saltos, repito, não dá saltos. Isso nada infirma, nada estabelece contra os fundamentos liberais que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós temos que reconhecer, cada momento histórico tem a sua realidade e isso surte efeitos e consequências inevitáveis. Mas ali já havia essa ideia do sistema representativo no pensamento lockeano. Durante quase todo o século XIX, o entendimento liberal foi esse. Um sistema representativo para os proprietários, o povo mais pobre não tem condições de participar. Até pejorativamente falava-se em populacho. O populacho fica de fora. E a ideia de democracia, que vai ser resgatada, por exemplo, por Rousseau, ela foi levantada como arma no século XIX contra o sistema representativo liberal. Só isso já nos dá uma pista da resposta à nossa pergunta. Qual é a relação entre essas duas coisas? Como elas se comportam uma em relação à outra? Foi muito difícil a relação entre elas no começo. Apesar de o liberalismo estatuir o sistema representativo, a ideia de ampliar a participação não foi de imediato. E essa ideia ficou associada às correntes mais radicais da época. Bebendo da fonte russoniana, que preferia a democracia direta dos atenienses, Rousseau evocava os antigos, sistema representativo aliena o povo, não queremos isso. Vieram os jacobinos na Revolução Francesa, que acabaram transformando essa ênfase coletivista, assembleísta, num fortalecimento da autoridade central, um arquétipo do que viria a ser feito no século XX, pelos socialistas, pelos fascistas de toda espécie, de todo tipo. Até há uma discussão sobre onde encaixar Rousseau. Roger Scruton diria que Rousseau era um tipo estranho de liberal. O professor Antônio Paim diria que liberal jamais ele foi, mais adequado seria chamá-lo de democratista, que é uma tese que me agrada mais. De todo modo, os jacobinos pegaram essa ideia de democracia para si na Revolução Francesa e, por exemplo, na Constituição Republicana de 1793, eles aprovaram o sufrágio universal. Uma ideia revolucionária e radical na época para qualquer liberal naquele tempo. Aprovaram o sufrágio universal.
Mas logo depois resolveram tudo na base das guilhotinas. Ninguém votou, ninguém decidiu nada, ninguém deliberou e nada. Da mesma forma, em 1848, quando a Revolução Francesa de 1848, que derruba a monarquia de julho de 1830, também estabelece sufrágio universal. É eleito Napoleão, Luís Napoleão, que se autocoroa Napoleão III e instaura uma monarquia autoritária na França. Da mesma forma, no Brasil, Getúlio Vargas, quando nos anos 30, nos dá o voto feminino. Que beleza! Logo depois ele tira o voto de todo mundo. Ninguém mais vota. É uma coisa estranha que acontece com esses vanguardistas que de vez em quando aparecem no sistema político eleitoral. Então, por muito tempo foi assim, até que surgiram nomes como Alexis de Tocqueville, na França, no seu profundo estudo da democracia na América, quando ele vai reconhecer, não tem jeito, pessoal, amigos liberais, não tem jeito. Esse espírito de nivelamento do povo, todo mundo participando, todo mundo entrando, a ascensão das massas, nós não vamos controlar isso. Nós não vamos impedir isso, por mais medo que nós tenhamos do que advirá disso. Não vai acontecer. A experiência americana, a seu modo ordenado, como uma evolução das instituições liberais oriundas do Reino Unido, a experiência francesa, radical, revolucionária, destrutiva, não importa. Isso tudo mostrava, as massas vieram para ficar. Não vamos impedir que elas façam isso. O que nós temos que fazer é disciplinar esta ascensão das massas na política, fortalecendo instituições que garantam a liberdade, que protejam a liberdade. No caso americano, não só instituições, mas também espíritos, hábitos. O espírito de religião, na visão dele, ajudava a contrabalançar os riscos da democracia, da tirania da maioria. O espírito de formação de uma classe jurídica. E, portanto, se há direitos, se há regras, essas regras estão acima de maiorias. Nas outras sociedades, isso terá que ser adaptado, dizia Tocqueville. Nenhum lugar é igual ao outro. As culturas são diferentes. Mas esta é a ideia, disciplinar. E a partir daí, vindo em sequência as reformas eleitorais inglesas, sob a batuta do Partido Liberal, de William Gladstone, que por boa parte do século XIX foi sinônimo de liberalismo. No Brasil, os nossos liberais, Joaquim Nabuco, por exemplo, exaltavam essa atuação do Partido Liberal britânico, exaltavam Macaulay, exaltavam Gladstone. Os liberais fizeram essas reformas eleitorais que trouxeram mais gente para dentro do processo de escolha dos representantes. O operariado ganhou força, urbanização, revolução industrial. Não dá para deixar essa gente de fora, essa gente quer participar. Vamos colocá-los no sistema. E isso foi ampliando o extrato de participação política e nos aproximando daquilo que se tornaria o regime que a maioria dos liberais, entre o final do século XIX e o século XX, e hoje, no século XXI, defendeu e defende. Um regime que, a nossa maneira moderna, bebendo essa tradição individualista liberal, realiza o que os antigos chamavam de governo misto, a politeia de Aristóteles, hibridizar aspectos majoritários com aspectos contramajoritários, que é a democracia liberal. Necessariamente uma democracia representativa, indireta, portanto, nada a ver com a Atenas, em que nós elegemos a sociedade, mais uma vez, nunca é todo mundo, como eu disse ao começo, pelo menos as crianças não vão votar, os loucos não vão votar, mas a maioria da população, e hoje as mulheres, felizmente também, a maioria participa dessa escolha desses representantes. E ao lado deste sistema de escolha de representantes, deve vigorar como elemento contramajoritário o Estado de Direito. Estado de Direito, que não faz nada diferente do que dizia Locke. A autoridade das regras e não a regra das autoridades. A regra deve valer da mesma forma para todos. Todos, conhecendo previsivelmente as regras do jogo, podem mover as suas peças. Se nós tivermos um jogador que seja privilegiado por qualquer motivo, de qualquer forma,
Já não há mais essa autoridade das regras. A regra é das autoridades. Quem eu acho que me agrada, quem é meu amigo, vai ter todos os benefícios. Para o meu amigo, né, tudo. Para os inimigos, a lei. Isto é tudo o que o liberalismo não defende, é tudo o que a democracia liberal não deveria, em espírito, sustentar e abrigar. A maioria dos liberais pensa assim. Existem alternativas dentro da tradição liberal e libertária à democracia liberal. Uma delas, a demarquia hayekiana. Dentro da escola austríaca, confesso, é o meu favorito da escola austríaca, o Hayek. Dentro da escola austríaca, Hayek, discípulo de Mises, vai dizer que isso que nós temos aí, essa democracia liberal que nós temos aí, é o meu favorito, não quer dizer que eu concorde com esta ideia em específico. Enfatize-se. Esta democracia liberal que temos aí, com esses parlamentos funcionando o tempo todo, submetidos ao impulso das paixões políticas, isso não é legal. E não favorece a ideia de que a lei seja universal e aplicável a todos da mesma forma. Precisamos mexer nisso. E ele, de fato, se inspira, uma coisa que eu gosto muito no Hayek, é que ele tem essa mesma visão que eu tenho do liberalismo como uma tradição. E ele sempre faz referência aos liberais clássicos, que muitas vezes são esquecidos no nosso movimento, e não deixaram de ser necessários. Não deixou de ser necessário lê-los, porque houve liberais novos depois. Ele faz referência direta a Locke, que Locke também não defendia parlamentos o tempo todo em funcionamento. Ele queria que o parlamento funcionasse num período curto, as leis estão lá aprovadas, acabou, segue o barco. Hayek defendeu que o poder legislativo, propriamente dito, o poder de fazer as leis, fosse tirado dos parlamentos. O parlamento continua existindo, mas ele é uma esfera de discussão, de fiscalização do governo. Tira-se o poder legislativo do parlamento e cria-se um outro corpo, esse sim legislativo, que seria ocupado por pessoas eleitas para um mandato de 15 anos, que não poderiam ter envolvimento com partidos nem antes nem depois do exercício da tarefa, e essas é que fariam as leis. O parlamento não faz lei, o parlamento só fala mesmo, discute e fiscaliza o governo. Essa é a tese do Hayek. Muitos liberais gostaram dessa tese no Brasil, Henri Maxud, Donald Stewart, outros detestam e dizem que não tem nada a ver com liberalismo. O professor Paim, por exemplo, não gostava, quando ele escreve na história do liberalismo brasileiro sobre o Donald, fundador do nosso Instituto Liberal, ele diz: o Donald fez um trabalho extraordinário, mas esse negócio de demarquia, para mim, não cola. Mas é uma alternativa moderada à democracia liberal. Temos alternativas radicais à democracia liberal. O objetivismo, por exemplo, Jane Rand. O Estado só pode fazer segurança e justiça. Ela não fala em momento nenhum em deputados, senadores, governadores, presidentes. Ela rompe com toda a tradição liberal clássica do sistema representativo, que vem desde Locke. Prefere que o Estado seja apenas um aparelho, que sequer é mantido por impostos, é mantido por contribuições voluntárias, que o Estado seja apenas um aparelho que exerça segurança e justiça. Portanto, a tese, sem nenhuma intenção de imitar Xandão aqui, como falaram no painel anterior, a tese de Jane Rand é uma tese antidemocrática, ela não quer democracia. Para ela, a democracia ameaça a propriedade privada, a liberdade individual, ela não quer. Quem mais não quer democracia? Os anarcocapitalistas. É óbvio. É uma discussão que a gente pode entrar, eu não vou entrar aqui nessa discussão, se ele vai certamente, mas eu não vou entrar na discussão se os anarcocapitalistas ainda são considerados efetivamente liberais, porque se nós, por exemplo, lermos Ropa, Democracia e o Deus que Falhou, ele vai dizer que ele superou o liberalismo clássico. Se você supera uma coisa, você ainda faz parte dela? É uma discussão que pode ficar em aberto. Vai depender de cada autor, vai ter sua preferência de entendimento sobre isso. Mas eles fazem parte da tradição individualista, livre mercadista, privatista, na qual nós nos inserimos. Todos os liberais se inserem.
Anarcocapitalista é contra a democracia. Vai ter um aqui daqui a pouco, encontrando vocês aqui, Rafael Lima, são contra a democracia. É óbvio. Como eu disse ao começo, e tenho sustentado, não existe democracia sem Estado. Se você quer acabar com o Estado, você é contra a democracia, obviamente. Para eles, todas as questões podem ser resolvidas privadamente. Não precisa de instâncias coletivas. Portanto, não há democracia, nem demarquia, nem o Estado mínimo da Ayn Rand. Portanto, eles são ainda mais radicais. Então, existem essas alternativas. A maioria dos liberais defende a democracia liberal. Existem alternativas. As que eu me recordo são essas três. Conclusão dessa jornada histórica que nós fizemos. O que nós deduzimos disso? Qualquer que seja a nossa posição dentro desse quadrante plural do individualismo e do liberalismo, e o Instituto Liberal sempre, na sua linha editorial, desde Donald até hoje, respeitou essa pluralidade, qualquer que seja a nossa posição, quer nós achemos, como Churchill diria, que a democracia é ruim, é chata, existe um tensionamento entre a maioria, o que a maioria quer, e a liberdade individual, a minoria, e esse tensionamento não é fácil de ser equacionado. O professor Og Leme diria que, diante desse tensionamento, a única saída é diminuir o tamanho do Estado. É tentar aumentar o máximo possível as esferas em que o indivíduo e a iniciativa privada resolvem os problemas. Mas nós podemos, como Churchill, dizer que é ruim, tem dificuldades, tem riscos, mas não tem outro jeito. A gente tem que ficar com isso aí mesmo e, como dizia Tocqueville, tentar atuar nesse cenário, disciplinar esse cenário e fortalecer o Estado de Direito. Ou podemos pensar como Hayek, que precisa fazer uma mudança no legislativo, ou pensar como Ayn Rand e os anarcocapitalistas, que, à sua maneira, cada um deles, querem acabar com todo o sistema. Podemos estar em qualquer um desses quadrantes, mas todos esses pensadores e todas essas correntes concordam em uma coisa: liberalismo e democracia, por mais que para alguns possam andar juntos, por mais que exista essa experiência moderna da democracia liberal, são duas preocupações diferentes. Uma, a democracia está preocupada com a participação das pessoas na escolha dos governantes, na escolha dos representantes. Quem está decidindo o que se realiza na esfera coletiva? O outro, o liberalismo, está preocupado com algo, permitam-me dizer, muito mais importante, que é garantir que, independentemente do que pensem essas maiorias, independentemente de quem esteja lá no Estado, eu possa estar contra eles, eu possa tocar a minha vida, eu possa escrever, eu possa falar, eu possa publicar, eu possa bradar pelas minhas opiniões, sem que eles me calem, que eles me matem, que eles me prendam. Muito mais importante é garantir que essa esfera do eu, do indivíduo, do nosso espaço, em que nós expressamos a nossa subjetividade, em que nós fazemos as nossas opções, nós escolhemos os livros que queremos ler, a fé que queremos professar, se não quisermos professar nenhuma, também não professamos. Nós escolhemos e construímos o nosso caminho sem que ninguém nos interdite essa construção. Essa é a preocupação liberal. Quando elas entram em choque, temos uma dificuldade, cada autor liberal vai resolver da sua maneira, mas não importa para o liberal se eu estou, e mais uma vez a gente está recuperando os antigos, para ver como Aristóteles e Platão continuam presentes. Aristóteles já dizia isso, não importa se é um sujeito, um ministro cabeça de ovo podre, que ele não me ouça, eu sei, mas ele não vai assistir. Não importa se é um ministro cabeça de ovo que acha que só presta, só é democrático, que ele pensa que seja democrático, que queira me calar, ou se é uma massa de pessoas, uma maioria que seja de pessoas, a maior parte do país, que acha que um político representa essa maioria, esse político representa o povo, porque quem discorda da maioria não é povo, é traidor da pátria, é inimigo. Não importa se é o sujeito individualmente que nos quer calar, que acha que a sua opinião deve ser imposta, ou se são muitos, ou se são poucos que querem mandar, se é uma oligarquia. Não importa.
O liberal quer garantir, acima de tudo, esta é a causa mais nobre que nós defendemos. É o grito mais nobre, a suprema generosidade, como diria José Ortega y Gasset, eu sempre gosto de citá-lo quando ele fala isso, na Rebelião das Massas. A suprema generosidade, o grito mais nobre que soou na humanidade. O grito em defesa da minoria, do fraco, para que o fraco conviva com o forte sem que se aniquilem mutuamente. Esse é o brado liberal, não é o brado democrático. São questões em departamentos distintos, podem estar juntas. Podemos ser liberais democratas e, pragmaticamente, todos acabam sendo obrigados a jogar o jogo da democracia liberal, mesmo que não gostem disso. Mas, acima de tudo, na nossa escala de prioridades, a nossa agenda liberal, nós estamos aqui para fazer esse brado, esse grito, que soa, desde Locke até hoje, pela dignidade, pelo engrandecimento do indivíduo, da pessoa humana. Uma herança dos antigos, uma herança da fé cristã, que dignificou a pessoa humana, a imagem e semelhança de Deus, o desenvolvimento do individualismo ocidental que desembocou neste presente, que promoveu, como também foi dito aqui, salvo engano, no primeiro painel, os maiores avanços e desenvolvimentos que nós tivemos na nossa história em matéria de prosperidade, desenvolvimento econômico. É este legado que nós prioritariamente defendemos. A democracia não pode ser vista como uma panaceia, um apanágio, a solução mágica para todos os problemas e questões. Ela não pode ser vista como nada mais do que um instrumento para a escolha de ocupantes de cargos públicos no Estado, já que ele existe. É isto. Ela não pode ser a resposta para todos os anseios da humanidade. As maiores respostas e mais importantes estão na esfera da pessoa humana, do indivíduo e da liberdade. É este o brado que cada um de nós, que atuamos numa sociedade que se pretende democrática, é este o brado que nós devemos garantir com o nosso esforço que continue a ressoar no imaginário das pessoas. E eu espero contar com todos vocês nessa luta, estamos todos juntos. Sofremos muito, temos decepções, retrocessos, é assim, mas nós devemos insistir, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigado. Pessoal, enquanto o Rafael não aparece, dá um recadinho. Agora, no horário do almoço, a gente está com alguns food trucks e chopp ali em cima. Então, quem quiser ir almoçar ali depois, a partir da 1h, tem essa opção. Aí deu 3 meses, saiu Ângela Bossa. Você vai estar parecido, porque a minha família toda vez que eu aí meu pai ok. Que é Alice. isso, funciona os dois. Tá. Nome verdadeiro. Igor, Chelsea, Vitor, Marina, Catarina, Verônica. É a abreviação de Catarina. Catarina é nossa negativa. Por quê? Eu gostei de Donatello hoje, né? Ao invés de botar, eu botei até hoje. O Donatello era roxo, o Rafael era azul, né? Não, esse é o El, esse é o El. O El vermelho com os garfinhos, né? Cara, tem 30 anos que essa porra saiu.
sei lá. Olha que merda, não podia ser amarelo e incomodar tão melhor. Não tem amarelo. Então, mas podia ter um, né? Porque se o meu é vermelho, então não posso usar a cor. Fica legal pros memes, não sei. Se você vendo aquela foto pra gente, se fosse era mágico, pra gente fazer aquela ação de mágico, eu posso importar. Ah, é, tá. É, não, é que minhas fotos de mágico são. Eu vejo elas me dar mal-estar. E eu pesava tipo 62 quilos. É. Hoje eu peso. Nós somos desaparecidos. É, o pessoal fala, pô, cara, meu youtuber começou a falar direito. Cara, eu era muito magro. Não, na época de mágica. É, porque eu sempre fui magrelo, aí eu comecei a treinar e passou, mas. Eu era muito Venceu magrelo. com sucesso lá na Arquim. Venceu com sucesso na Arquim. Aí agora. Isso até demais. Agora liga pro cara. Eu me identifico um pouco aí que até um ano atrás eu tinha 55 quilos. Pode ser. Agora eu tenho 65. Não, eu tinha 56 quilos há 10 anos. É, só pra saber que horas são. Qual que é o próximo evento? Pausa pro almoço agora. Tá. Não, eu desisti do conceito. Ah, já acostumar no comunismo agora, então. Não, depois quando eu tiver as palestras eu subo e vou samba. Não, sobre o VHS é crime. Ah, cara, que eu não posso misturar de comida mineira e tá com sono aqui 4 horas da tarde, tipo, fazendo sala de pessoal. Deve ter sobre feijão tropeiro. Não, eu preciso ir no Subway, cara. Assim, o Subway perde muito dinheiro no nome dessa história. Eu precisava, tipo, quando a gente tiver um evento do Ideias Radicais, porque isso vai acontecer, vai ter o Subway de patrocínio. Vai ter, cara. Quem não conhece a história do Rafael no Subway vegano? Pão de maionese. Essa é ótima. Tá, o que aconteceu? Em algum momento em 2016, alguém chegou no meu canal e comentou num vídeo. Oi, eu trabalho no Subway que o Rafael vem todo dia e ele sempre chega e pede um Subway de pão italiano com maionese e salada. E ele é muito chato, etc, eu não aguento mais, parem de dar dinheiro pra ele pra não ter mais dinheiro pra mim. Era alguma parada assim. E daí todo mundo viu e falou, se tá na internet é verdade. Claramente ele vai no Subway e faz isso. E daí isso foi para um grupo de Facebook para discussão e a galera concluiu que tipo, não, o Rafael fala de Bitcoin, ele não tem Bitcoin, então ele é milionário. Então se ele vai no Subway todo dia e pede pão de parmesão com maionese e alface, é porque ele é vegano. Mas maionese fica de ovo. Eu acho engraçado que sempre que eu conto essa história, a galera faz uma objeção aí, eu falo, tipo, todo o resto até aqui você achou razoável. Nesse ponto você falou, não, pera. Aí eu acho que não. Aí eu acho que tem um problema. Aí as pessoas concluíram que o cara é vegano. E daí começou o meme de Rafael vegano. Aí começaram a falar isso, e eu não negava. Mas eu também não falava sobre isso, sei lá, foda-se. Aí começou a ter gente acreditando. Aí eu comecei a tirar sarro, tipo, sei lá, eu ia numa churrascaria, eu postava uma foto, tipo, pô, tô aqui numa churrascaria vegana e tal, que eles têm uma nova tecnologia que a carne é de soja, mas parece tão real. Ou sei lá, aí eu postava umas coisas assim, então, ou sei lá, eu tava comendo uma salada por algum motivo, eu postava tipo veganismo. E confundia todo mundo. Ao ponto em que uma vez me convidaram pra uma palestra em tipo alguma cidade aqui do interior de Minas, tipo, sei lá, Ipatinga, o governador Valadares, uma coisa assim, Juiz de Fora. E eles me convidaram. Ah, é? Ah, tá, desculpa. Sei lá, é que eu penso que é entre Rio de Janeiro e Minas, e BH, sei lá. E daí falaram, não, mas é que a cidade é menor aqui e tal, tem uns 200 habitantes, mas a gente pode fazer o after num restaurante vegano bom que tem aqui. E o cara falou muito a sério, eu fiquei tipo... Vou ter que comer comida vegana. Tu acha que eu assim, não? Eu levo uma churrascaria, e volta e meia eu pego alguém, cara. Volta e meia eu pego alguém, eu posto alguma foto de alguma coisa assim, tipo, sei lá, frango assado da sempre tem alguém, cara, eu fico tipo... E daí criou-se esse meme do Subway, né? Então volta e meia, tipo, eu tô viajando, não sei o que comer, aí eu vejo um Subway e falo, vou lá, porque tipo, quando você tá viajando e você não conhece as coisas, é bom você ir num lugar que você conhece. Então, você sabe que vai ser aquilo, né? Aí eu tô em algum lugar e eu posto stories, tipo, tô com fome, eu só vi Subway. Aí todo mundo volta a história.
fiquei pensando, cara, se eu me patrocinasse, cara, ia ser tão legal. Tipo, ia encaixar tanto, mas nem fudendo, eu ia passar no compliance desse. Alguém do marketing ia vetar essa merda. Eu ia falar, não, o cara tem o quê? Sei lá, 6 entrevistas com o Monark, não, nem fudendo. Vai dar merda. Sei lá, o cara defende separatismo. Não, vai rolar. Mas ia ser legal. E um dia eu quero fazer um evento de ideias radicais. By Subways vai ter, tipo, Subways lá e a galera vai conversar. Mas, não sei. Seria engraçado. Subway de maionese com... Consigo com maionese. Mais psicopata que esse. Eu imagino um atendente, tipo, não, eu me recuso a fazer isso. Não, sabe que vegano não pode andar de carro. Oi? Vegano não pode andar de carro. Porque o petróleo vem dos fósseis dos animais antigos. É, aí não dá. Não, eu ia falar que eles têm que usar, eles têm que comprar um carro específico por causa do couro. Ah, tem que ver se o couro, se os bancos do carro. Sim, se o couro não é de verdade. É, se o cara, tipo, se um passarinho se joga no carro, ele faz o quê? Não, aí já é assim. Inclusive, eu não sei se foi aqui, algum garagem só com um banco de couro. Não, sim. Tinha um casal, os dois eram veganos, mas iriam comprar o carro, mas queriam trocar o banco. Não era trocar o banco, trocar o banco era a concessionária que ia fazer. Eles não queriam que o banco de couro saísse da fábrica. Logicamente. Mas é uma fascinação por ser conveniente. Alguma coisa Não, teve negócio de eles reclamarem, tipo, é só um absurdo. Porque o banco. Não, porque eles sentiram não Tem um projeto de lei. Cara, isso parece um projeto de lei idiota que existiria. Obriga empresas a serem capazes de produzir um produto vegano caso o cliente exija. Tipo, se quiser. Pelo mesmo preço. É. Não, mais barato, mais barato. Pelo Não mesmo preço. fabricadas, né? Exceto restaurantes, etc. Tipo, sei lá. Cara, pode tem uns ter projetos contaminação. muito massas. Pode ter Massa. contaminação. Pergunta pro Gilson, ele tá aí. É engraçado que assim, ele cortou o cabelo e fez implante capilar, então eu tô reconhecendo. Né? Sério, eu passei por ele no café da manhã e não vi que era ele. Mas eu acho que né, agora que o Alexandre de Moraes é o calvíssimo da República, as pessoas estão fazendo tratamento da consciência. Do mesmo grupo, né? Mas ele, como deputado federal, ele senta na CCJ, né? Que é o primeiro ponto da linha de produção de lei. E é ali que você avalia se é constitucional ou não. E ele pegou o apelido de coveiro da CCJ, porque ele derruba tudo. Ele pede vistas em tudo. É uma porra, cara. Todo mundo fica puto. E eu já estive numa sessão do CCJ com ele derrubando coisa e a Maria do Rosário, puta. Que era um projeto pra, tipo, porra, dar compensação financeira para mães vítimas de endometriose entre 1999 e 2004 por causa do não sei o que, custa tanto. Ele falou, cara, já foi tudo mais. Ela, não, porque você é as mães, eu tô olhando no seu rosto, me diga que você quer essas mães que elas sofrem, não sei o que. Ele tava tipo, não, bala. Foi muito legal. Mas teve uma, cara, que ele me contou que foi muito maneira. Era um projeto que obrigava todos os bares e restaurantes e supermercados, vendas, mercadinhos, blá 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 blá, a ter um cardápio em braille. Então, porque assim, se eu sou cego e eu vou no supermercado e eu quero saber quais são os produtos, eu não consigo ver. Então, tem que ter uma listagem de todos os produtos do supermercado em braille para eu poder sentar e ficar tipo, eu quero esse aqui. E ia ter que ter em todos os bares, restaurantes, vendas, tudo. Aí ele tava tipo, mano, então um boteco pé sujo no interior do Maranhão vai ter que ter o cardápio de cerveja, cachaça e comidinhas em braille, porque vai que um cego em Anhova, Maranhão, 6 mil habitantes, quer ir lá, é sério isso? E tipo, se não tiver o cara tomar muito, vocês estão loucos? Ou, sei lá, o Walmart vai ter tipo, uma listagem de produtos em braille. Quanto vai custar? Ou tipo, mudou o produto. Esse não tem, trocou, a gente não vende mais. Porra, vai ter que atualizar essa merda que todo dia, vocês estão loucos. Aí ele derrubou, né? Pô, inconstitucional, vai dar um gás, derrubou, caiu, ele falou, cara, voltei pro gabinete. Mas me falaram, Gilson, tá todos os cegos do Brasil aqui nas suas redes sociais te xingando. Que você é o inimigo dos cegos, que você quer que eles sofram, que você fez um monte de dano, que você não sei o que. Os caras estão dando áudio, né? Vai te
Sabe, foi assim horroroso. Ele falou, cara, eu nunca descobri que tinha tanto cego no Brasil, caralho. Que foi todo mundo xingar ele. Que maluquice era essa? Ele via cada coisa assim, surreal. Aí meu Deus, comentário tá escrito tudo errado as mensagens lá pelo século. Não, cara, eu tenho um amigo que é cego. Ele é cego e ele tem cão guia. Tem problema de voz, assim. Oi? E aí ele tava me explicando tipo, a quantidade de coisas diferentes que existem pra ajudar cegos. Eu fiquei muito maravilhado, cara. Porque, tipo, tem todo um negócio de uma comunidade solidária muito foda. Tem um aplicativo que eu achei muito legal, que era, acho que tipo Be My Eyes, alguma coisa assim. Um aplicativo de celular. Que era você se inscreve como um cego ou alguém que quer ajudar. Ele é basicamente tipo, ele fecha o que você tem. Então assim, perdi meu remédio em casa. Tem que tomar um remédio perdido, não tô achando. Você liga lá e ele vai ativar do outro lado alguém que quer ajudar e vai abrir uma ligação de vídeo. E ele vai ligar a câmera. Então tipo, daí você consegue falar, eu perdi um remédio meu, ele é assim, assim, assim. E ele tá aqui em casa, você me ajuda a achar? E tipo, ele vai com a câmera mostrando e a pessoa ajuda o cara a achar. Ou tipo, eu tô me arrumando pra ir alguma coisa, tipo, tá, o nó da gravata tá certo, mas sim. Tem tipo um monte de gente que tem tipo cegos na família, alguma coisa assim, que o parente usa e daí eles falam que tipo, o parente usa, então deixa eu instalar também porque é legal, tipo, ajudar os outros e tal. Eu perguntei, quanto tempo demora entre você pedir e fechar uma conexão? Ele falou, tipo, sei lá, 5 segundos. Tem muita gente que tem puramente só pra ajudar, eu achei muito foda. Eu achei muito legal, assim. O quanto de gente está disposta a fazer isso. E eu achei tipo um exemplo assim de altruísmo em comunidade. E eu também descobri um negócio sobre o nível de regulação estatal em cão-guia. Não. Um cão-guia vale tipo R$500 mil. Se ele fosse vendido. Eu vou virar um. Porque existe tipo toda uma intervenção estatal em cão-guia. Porque tipo, você não pode comprar ou vender um cão-guia. Legalmente falando, todos são propriedade do Estado. É o comunismo do cão-guia, cara, que maneiro. E eles são assinalados para cegos com base em afinidade, se a pessoa já tem treinamento para usar o cão-guia, porque o cego tem que ser treinado, e se ele já teve um, porque daí a pessoa se acostuma e você fazer ela voltar para outros equipamentos é muito difícil. Então se você já teve um, é mais fácil você ter um. Só que existe, tipo, sei lá, 1.000 ou 2.000 cão-guia no Brasil. Aí você fala, pô, mas por que não tem mais? Tipo, não, porque a gente não pode deixar que isso se torne mercadoria, porque vai ser comprado ou vendido, e daí os cegos que não podem comprar não vão ter acesso e tudo mais, então para garantir que todos tenham, a gente tem que ter o comunismo do cão-guia, um negócio assim. Só que, tipo, treinar um é muito difícil, porque você tem que ter um treinador muito foda, pelo que eu entendi, tipo, anos para você se formar como treinador de cão-guia. E é mais ou menos uns 2 anos para você treinar um cão para ser cão-guia. E é tipo uma taxa de reprovação de 90%. Dos cães que entram para treinamento, só tipo 10% conclui, porque é um treinamento muito foda. O cão-guia é treinado para, por exemplo, se ele é treinado para se o cego tá andando ali e tem uma coisa que tá tipo na altura dele e ele pode bater, tipo, sei lá, um andaime ou uma porta, tipo, alguma coisa aberta, o cão sinaliza para ele abaixando e puxando, que é para ele abaixar. Então o cão tem que ser treinado tipo para isso. O cão atravessa ele na rua. Tipo, se ele tá na calçada e tipo, tem alguma coisa na calçada, o cão reconhece e atravessa ele na rua, vê o trânsito, vê se pode atravessar ou não e simplesmente puxa o cego pro meio da rua. Então, tipo, se o cão for mal treinado, ele mata o cara. Isso nunca acontece, porque os cães são muito bem treinados. Então, é muito foda. Então, e vai um custo e tudo mais, e o que ele tava me explicando é, por causa de oferta e demanda hoje, se um cão-guia tivesse a venda, ele ia ser tipo uns 300 ou 400 ou 500 mil reais. Isso há alguns anos atrás, provavelmente hoje inflacionou. E não dá para produzir mais porque não tem o mercado. Então, porque se fosse, e meio que no mundo inteiro é assim, e ele falou, tipo, os treinadores entendem isso, porque se tivesse o mercado, o que eles iam fazer? Eles iam começar a treinar cães, os melhores iam virar cão-guia, e os outros iam ser tipo, a gente vende pra polícia, a gente vende pra cão acompanhante, cão de hospital, vocês já viram isso? Tipo, cão companhia de hospital, especialmente para tipo, pacientes com depressão e tudo mais. Que estão internados há muito tempo, eles tipo, tem um cão que fica tipo, ali junto e tal, e ajuda, ou para crianças e tal. Identificam glúten, comida, tem cão de diabético. É muito maneiro isso. Ele consegue, pelo teu cheiro, saber se a tua glicemia está baixa ou alta,
E ele, tipo, te enche o saco pra dizer, tipo, ele vem e bate pra te dizer, ô, mano, tua glicemia tá baixa. E ele é mais preciso do que instrumentos de detecção. Pelo odor, de saber, tipo, como tá a tua glicemia. Então, tipo, eles iam começar a treinar tudo isso, os melhores iam virar Kong e os outros iam virar tudo isso. Mas porque não tem o mercado, não tem tudo isso, eu fico tipo, cara, que bosta. E não tem o que fazer, porque pelo jeito é um tratado internacional de que não pode ter mercado. Então, tipo, se o Brasil abolir, a gente vai ser, tipo, cancelado do mercado de Kong e deu. Sofrer sanção. E eu fiquei muito cagado a cabeça com isso. Tipo, cegos sofrem por causa disso. Então, só pra vocês saberem, se você vê alguém com cão guia, isso é uma coisa extremamente rara, tá? Uma vez eu vi 2 juntos, eu fiquei tipo, caralho. E ninguém sabe lidar com eles, é muito engraçado. Falha na matriz. E é engraçado que tipo, as pessoas não sabem lidar com eles. Uma vez eu fui treinar no jiu-jitsu e tinha um cego treinando que tinha cão guia. E o cão dele tá surtando. Eles latindo pra caralho e tudo mais, eles estavam contendo, tentando conter o cachorro e tudo mais. Eu falei, mano, para, o cão dele é treinado pra proteger ele. Ele está vendo o cego dele deitado no chão com outra pessoa em cima. Ele só tá respondendo a treinamento, ele não tá surtando. Tira ele daqui. Só tira o colete dele, tira ele daqui. Ele vai ficar lá atrás brincando com a criança. Eles fizeram isso tudo bem, isso, cara. Ah, você sabia? Sim. Óbvio. Porque eu tenho um amigo que tem, mas os caras não sabiam, eles achavam que o cachorro tá surtando. Era só tipo, sabe, vendo o dono dele ser atacado. Em 2019, na Ambiente de São Paulo, tinha É ele, é o Golden. O cara não sei o cachorro. Mas é um negócio engraçado. E é um bicho tão fofo. Mas você não pode ficar fazendo carinho, porque senão você atrapalha. Não, se ele tá de colete, ele tá trabalhando, tipo, não interage com ele. É tipo o cão de PM, só que o cão de PM você não vai tentar brincar, né? Agora, o cão de cego, ele também tá trabalhando. E é engraçado que, assim, ele é treinado pra si, ele tá com o coletinho dele, ele tá trabalhando. Você tira o colete dele, ele vira um cachorro idiota. Ele entende que é tipo, foda-se. Agora você coloca o colete nele, ele senta e fica sério. Tipo, fica sério. Preocupado. É muito engraçado você ver o treino rápido dele aqui, assim. E é por isso que tipo, tem poucas raças que conseguem, né? Tipo Golden, Labrador, Collie, etc. Tem que ser um cachorro já genial dentro da raça deles. Não é muito comum. Tem regulação em cima disso também? Tem regulação em cima tipo, da raça do cachorro também? Não, é só tipo quem consegue passar. A maior parte dos cachorros não tem inteligência pra isso. Então, são poucos. É geralmente Border, Pug, por exemplo. E tem que ser um cachorro que tem porte. Tipo, como eu falei, o cachorro atravessa a pessoa. Então assim, um beagle, não tem porte pra puxar a coleira de... Só fazer um disclaimer, Rafael, que primeiro eu não tô acreditando que eu tô te vendo ao vivo, depois de 6, 7 anos te vendo todo dia no canal. E que eu tô achando muito estranho ouvir sua voz não tá lavando vasilha. E ter que parar pra olhar. Outro patrocínio que eu precisava de um patrocínio de detergente. Pô, é verdade. Eu ia vender detergente pra caralho, a IP tá perdendo dinheiro. A bucha amarela, colocar uma bandeira de gato, né? Eu preciso ligar um dia pra IP e falar, mano, olha, seguinte, muita gente me assiste lavando louça. Assim, Bombril também. É que Bombrils não precisam de... não sei. Ele tem que ser uma marca nacional. Eles perderam o garoto de propaganda, né? Oi? Perderam o garoto de propaganda. Coloca o calvície, O carecão lá. Morreu. Podia ser um novo. Não. Mas podia ter alguma parceria dessas no canal. Qual a taxa de servidores públicos no nosso meio? Cara, depende do lugar, porque no Nordeste você tem muito mais funça, tem boa parte do meu público que é mais isso. Interessante ver o FLBH, o FLBH, Instituto de Formação de Líderes, FL Brasília. O Instituto de Formação de Líderes é vai pegar gente que está em empresas, associações, etc, e falar de liberdade, treinar os caras, liderança e empreendedorismo. Você fala, vou abrir a FL Brasília. Funça. Aí mas a gente vai discutir as ideias aqui e tudo mais, né? Esse aqui é delegado, esse aqui é da superintendência, não sei o que, esse aqui é PF, esse aqui é... São esquisitas. Mas, cara, tem... O Brasília é o segundo estado de proporcionalmente ter mais público. De porcentagem do estado que existe, em primeiro lugar é Santa Catarina e segundo é DF. Eu ia comentar lá na sua... Eu tenho um infiltrado dentro de um dos gabinetes morais. Tem um cara que chegou e falou, sou fã, eu tô nos gabinetes morais, então...
digamos que não tem muito como ele me surpreender. Eu sou professor de federal. É foda. Minha mãe também. Mas é todo dia. Passa umas raivas, mas... Qual federal? Federal tá igual. É mais, eu acho que ela é mais tranquila que a média. Bem mais tranquila. E é de capital, né? Se fosse uma cidade grande, pior. Não, e a sua engenharia? Engenharia geralmente foda-se, a gente só quer A trabalhar. galera que trabalha só. E sabe fazer conta. Eu não sei, cara. Porque tem muita gente que sabe fazer conta, mas ainda assim... Tem muito engenheiro tecnocrata, estatista. Não, sim. É porque o cara acha que como ele sabe fazer conta, ele consegue calcular tudo. Então se só bota conta, ele consegue planejar. Tem muito engenheiro que vira tecnocrata, estatista, assim. Mas Sei lá, como ele. é mais tranquilo. É mais tranquilo de discutir. É menos... É melhor que sociologia. Melhor que direito. Quem é da engenharia não busca muito. a maioria. Só segue o bairro, vota sem votar, aceita pra Volta pro lado. Na verdade, eu entrei como professor. Eu sempre acho que eu era daquele, eu sempre fui liberal, mas Daí você nunca sabia, né? Aí depois... Acho que a maior parte do público é isso. A maior parte do público é isso. Eu acho que assim, porque a galera me perguntar quando que eu queria sempre falar, cara, de criação, quando meu pai falou assim, ó, a autoridade é quem você decidiu respeitar, não quem exigiu. Eu me ensinava isso. O cara chega e fala, eu fiz isso, falei tal, teu diploma, isso, aquilo. Tá, mas eu discordo. Se o cara carteirar em cima de você, ele fala, não, se você quer discordar de alguém, discorde. Tenha bons argumentos, mas se o cara carteirar em cima de você, tem alguma coisa errada. Então isso me botou uma atitude na cabeça que depois eu fui. Curiosamente, meu pai era keynesiano. Eu sempre, desde criança, fui contra o Estado. Nunca gostei, assim, na escola tinha que cantar hino nacional, eu ficava Nossa, eu achava que você tem quieto. Acontece até hoje. E o engraçado é que eu sou Mentira, ela só nega, ela só nega. Eu já assistia a Ideias Radicais, mas eu só fui me ver como libertário quando eu fui estudar na UDESC. Fui estudar na UDESC, eu conheci um amigo meu, ex-amigo agora, né? Que ele era libertário, né? A gente começou a falar, e vamos montar grupo, sei lá o quê. E aí foi indo. Depois que saiu da faculdade, ele foi agora, tá morando na Alemanha. Eu não tinha redes sociais até, sei lá, um mês atrás. Fiquei de volta, porque estava focado mais em fazer meu vídeo. Aí agora eu voltei, segui ele, fui ver, ele estava postando coisa apoiando o Lula. Sou, né, cara? Foi pra Alemanha? Apoiando o Lula. E eu fui perguntar, né? Qual Quais foi, são os né? argumentos? O que aconteceu, né? Ele me chamou de bolsonarista médio, me xingou e me bloqueou. Pegou o vídeo. Deve ter tirado print e colocado nos stories, sabe? Deve ter feito. Não, O cara era libertário e foi pra Lula? Não, e ele ainda se chama de libertário, tá? Ele ainda se chama de libertário. Acho que o cara pensou assim, ó, como eu tô aqui na Alemanha ganhando dinheiro, eu tô mandando dinheiro pra minha família, se o Lula for eleito, o dólar sobe, Mas conta, cara. eu ajudo. Bom, mas ele podia ter falado isso pra mim, então, né? Ele me bloquear. Só pelo utilitarismo. Pelo jeito o cara ficou com ódio do Bolsonaro. Mas posso, desculpa, eu tô criticando aqui, mas posso fazer só uma provocação? É que, claro, você falou assim, o cara é libertário e tal, e apoia o Lula e tal. Eu não gosto do Lula também, e pouco sabia que era libertário, fiquei sabendo quando o Nicolas me conversou comigo e falou sobre isso. Vocês não acham que às vezes a culpa não é tanto desse cara, e sim na forma de comunicar? Porque assim, quando a gente fala, cara, eu venho de base, eu venho de periferia, tá? E quando a gente fala do movimento libertário, eu vejo que o movimento libertário ele se preocupa muitas vezes em falar dentro da mesma bolha sempre. E aí a gente tem pessoas numa outra ponta que são libertários, poucos sabem que são libertários e acaba caindo numa conversa de aproveitador político, tá? Então, claro, eu acho que tem sentido o que você está falando, tá? Para mim tem sentido, mas sempre que eu vejo um apontamento desse, eu sempre imagino que a culpa ela é um pouco mais minha do que o cara da outra ponta. Eu concordo. Por eu não ter colocado, tá? E assim, claro, eu entendo também que cada um tem sua bolha, não é isso, tá? Não tem problema. O que eu vejo é que assim, às vezes a gente perde de ter uma comunicação mais efetiva na base, e na base onde tem mais pessoas para poder levar a mensagem libertária, a gente fica concentrado nesses pequenos pontos, legal, porque assim, se você falar
liberdade do seu amigo que estuda filosofia dentro da mesma faculdade, você senta lá, ok, cara. Mas eu acho que normalmente a galera leva isso para um caminho mais fácil. Porque é mais fácil eu falar com esse cara vai entender melhor do que eu estou falando e a gente vai poder chegar num consenso muito mais rápido para a gente entender e fazer alguma coisa. E aí na outra ponta você tem pessoas libertárias que são libertárias pra caralho. É o cara que acorda cedo para montar barraquinha de bolo no ponto de ônibus com café com leite para vender, que não está dependendo de nada do Estado, mas ele nunca ouviu falar que existe. Você vai falar, você é libertário, o cara fala, cara, nem sei, velho, não sei nem do que você está falando. Então, às vezes eu acho que falta, e eu me cobro, tá? Falta um pouco na nossa comunicação de levar isso para as pessoas poderem entender que elas são libertárias ou que elas têm a opção. Porque eu vejo assim, cara, não tem problema a pessoa votar no Lula, no meu ver. Nem votar no Bolsonaro, assim, falando numa polarização dessa última eleição. Desde que ela entenda. Porque se ela não entende, é muito difícil. Pô. Vocês estavam falando da galera deficiente visual, certo? Eu tenho um cunhado que é deficiente visual desde que ele nasceu, tá? Então assim, você tem o deficiente visual que ficou cego, esse cara já enxergou alguma vez, né? E aquele que nasceu. Você imagina eu falar assim pro meu cunhado, você prefere que a cor da sua parede, da sua sala seja azul ou roxa? Ele não sabe o que é azul ou roxo, entendeu? Porque ele não tem conhecimento, provavelmente ele não vai saber. E eu vejo a mesma coisa quando a gente fala, quando a gente tem esse apontamento do cara que se coloca liberal, mas tem um posicionamento ali de esquerda. Então às vezes esse cara também a gente não comunicou, a gente não explicou. E ele só vai conseguir ter uma opinião concreta, e aí não tem problema se ele escolher uma das duas vias, quando ele tiver conhecimento. Se a gente não leva, não tem como ele optar, porque ele não conhece, cara. O convívio também, né, é muito importante, né? Não, desculpa, eu só atrapalhei, tá? Não, só peguei o É uma conversa, é pra conversar. Conversa. Tá certo. Mas eu acho que isso faz parte da opinião do movimento e da gente, como a gente vai produzindo ele mesmo. Porque o natural, quando você tem um movimento, quando você tem qualquer sistema de comunicação, é que ele se comunica em ondas, né? Ele nunca expande. Isso é bem tipo teoria de sistemas sociais do Luhmann. Mas quando você tem um sistema de comunicação e você está tentando expandir isso e trazer coisas novas, incorporar e expandir, você não expande continuamente, você expande em ondas. Então você vai abrindo novos lugares. Então assim, de onde veio para onde vai. A gente tá vendo o movimento como era tipo em 2013, 14, 15, era nerdão de direito e economia que leu Hayek e Mises e está começando a aplicar isso dentro dos setores deles e tendo discussões dentro dessas universidades. Aí, 15, 16, 17, por estar dentro das universidades, ou por causa do SFL, e por causa do meu canal, e porque, por causa de com canais que eu interagi, eu acabei pegando um público muito jovem. Eu peguei muitos fãs dentro de gaming, dentro de cripto, dentro de poker, dentro dessas coisas, que tende a ser um público mais jovem, especialmente porque estava no YouTube, né? Então eu acabei comunicando com um público mais jovem. Então, por causa disso, essa nova onda pegou outros cursos, então começou a ter, eu vi isso nos eventos, né? Tipo 16, 17, começou a ter mais gente de medicina, engenharias, essas coisas, mas ainda universitário, ainda técnico, então a discussão ainda ficava nisso, né? Por causa disso, da Galar Gaming começou a ter essa esfera. Então, toda vez que você entra numa nova esfera, né, que o teu sistema toca um novo público, você precisa alterar ele para responder a essa nova coisa que você tocou. Então, ainda demora uns certos passos, demora umas certas ondas até você chegar num ponto muito distante de você. Então, tipo, tem a galera de periferia assim, tem essa galera de baixa renda assim, a gente vai chegar lá. Só que se você tentar dar um pistolão direto para a galera do direito nerdão e tudo mais para esses, a tradução é tão complexa que você não alcança. Você geralmente vai passar por passos antes. Eu acho que os passos que estão levando a isso são os vereadores. Porque você se elege, ou as campanhas de vereadores, talvez. Você se elege com um certo grupo, mas agora você fala com todos. Você toca todos e alcança todos. Então agora você vai começar a tocar essa galera. Cara, eu acho que não. Não, mas eu tô chegando lá. Estaduais, federais não tanto, mas quando você começa a interagir com propostas, coisas que vão interagir com essa população, você vai precisar falar com eles, você vai precisar falar com pessoas desses grupos. Você vai começar a entrar em contato muito mais com eles, porque antes você não tinha esse contato, você estava distante. Então, no grupo universitário, no grupo de investidores, no grupo cripto, alguma coisa assim.
Então a sua esfera não tocava deles, agora toca. Então está tendo uma conversa maior, eu vejo isso com os vereadores. E como entrou também entrou em mais movimentos sociais agora, também entrou em movimentos sociais que trabalham muito com, de fato, trabalhar com a galera mais carente mesmo, começou a tocar isso. E eu acho que isso tem a ver também com da onde emanou, porque tem umas certas tradições dentro do movimento. Se você for ver o movimento BH, por causa do Salim ser um empresário e ele ser um nexo aqui em BH, o movimento BH mineiro tende a ser um movimento mais empresarial. Isso acontece em Porto Alegre também. No Rio ele tende a ser um movimento mais investidor, porque veio da galera de mercado financeiro de lá. Então primeiro tocou essa galera que está expandindo. No Espírito Santo começou com um movimento estudantil, então teve essa característica muito mais estudantil. No Recife, por causa de caras como o Mano, que está aqui do Livres, que são de uma tradição mais de movimento social, os movimentos de liberdade no Nordeste, é que você tem de um lado tem o contraponto do Rodrigo Saraiva Marinho, que é advogado técnico, tá? Mas se você for ver Recife, Paraíba, Lagoas, Sergipe, especialmente Recife e Pernambuco, ele é um movimento muito mais social. Se você for ver a galera do Livres, é muito mais projetos sociais. Vamos conversar com essa galera, vamos reformar a escola, vamos dar aula para analfabeto, vamos fazer essas coisas. Então lá eles tocam muito mais essa galera, eles conhecem muito mais isso. Então é legal quando você tem esses eventos nacionais, você vê um clash disso. Você vê, tipo, no palco, você vê essa galera, tipo, Livres, Mano, Pernambuco, mas nessa pegada no palco, com um cara de mercado financeiro, com um cara empresarial, com um nerdão de academia. Então, a gente tá chegando nisso, a gente tá chegando nessa galera. A gente tá chegando neles, eu acho que em parte por causa da galera de jogo, que tende a ser mais periferia, porque os jogos mais simples chegaram lá, eles estão trazendo mais essa realidade. Eu acho que talvez pela pauta do empreendedorismo está começando a pegar essa galera, mas era uma esfera que estava muitas de distância da gente. Então, de novo, toda vez que você vai dar um novo passo, você tem que mudar o que ele se core para incluir esse novo. Então é sempre um trauma, é sempre uma adaptação. Eu acho que a gente está começando a fazer esse processo agora. Eu acho que essas campanhas de 24 agora vão ter muito esse processo de conversar mais com essa galera mais de periferia, que não está tanto nas redes sociais, mas que está mais dentro de movimentos ou de marcas ou de símbolos ou de personalidades. Eles estão em seguir essa ou aquela personalidade. O Murilo, que é o favelado investidor, acho que ele fez um trabalho muito bom de criar uma personalidade assim. Só que geralmente as personalidades que vêm disso já vêm com viés de esquerda. Então, você tentar conversar isso com o Marcelo D2 ou com o Mano Brown ou alguma coisa assim, é foda, porque eles já vêm de um lado. Então a gente tem que ver talvez como a gente vai encontrar pessoas que venham dessa realidade, que se tornam lideranças, que se tornam referências nisso, ou a gente fazer coisas que afetam lá. Não sei, a gente ainda vai ter que descobrir como acontece esse diálogo, mas acho que esse contato está começando a acontecer agora. Eu acho que vai ser um dos próximos desafios, eu acho que isso finalmente aconteceu. Mas também é porque é a própria expansão de pessoas, né? A gente começou com a academia e agora está trazendo pessoas de todos os tipos diferentes. Então agora vai incluir essa galera. Eu acho que eles existem hoje, eu acho que como você foi se sentir um pouco mais fora d'água, mas eu acho que assim, a galera de medicina ou de engenharia se sentia assim no movimento em 17. Então eu acho que talvez daqui 5 anos você já tenha uma ala bem forte no movimento que tipo, estamos em casa, sabe? Mas é um processo. E aí a gente tem que pegar a galera que veio dessas e começar a ativar eles. Então como é que a gente consegue voltar lá? Você consegue fazer essa conexão, então como é que a gente vai fazer isso? Às vezes a galera do Novo pergunta isso, né? Como é que a gente vai levar empreendedorismo, as nossas ideias do Novo de para a favela? Eu falo, cara, não vai ser alguém de mercado financeiro do Novo, talvez Harvard, que vai fazer isso. Ele vai encontrar alguém que está mais próximo, que vai encontrar alguém que está mais próximo, que é esse cara que vai levar. Então a gente precisa ir expandindo isso. E tá divertido isso, cara. Tá legal ver as mudanças ao longo dos Liberty Cons. É porque agora, pra muitos, quem aqui é a primeira Liberty Con? Caralho. Se vocês tivessem visto umas 4 ou 5, vocês iam ficar tipo, dá pra ver uma mudança. Sim. É que a gente perdeu isso por causa da pandemia e tudo mais. Mas dá umas 3, 4, cara. Você vê a tendência de como a galera muda, assim. Mas se comparar a estratégia liberal, assim, de avanço das ideias liberais com a estratégia de avanço das ideias de esquerda, eu
Eu acho que a estratégia deles de avançar as ideias de esquerda é mais forte, porque tipo, na própria instituição, onde todas as pessoas são obrigadas a ir. Pega na base da emocional sempre, né? Eles já vem muito nessa ideia É que eu vejo que o histórico dele da esquerda é muito mais melhor montado para essa É que eles têm mais corpo, mas se você for ver os números, eles estão mas só que Não, uma coisa não, muito não, importante que a gente tem que levar em consideração é que até um tempo atrás, quando você falava, eu sou libertário, outro cara falava, eu sou libertário também. O que é a primeira coisa que ele perguntava? Quantos livros você leu? O que você já leu? E agora, a gente tem que fazer uma pessoa falar que é libertária ser tão fácil como ela falar que é de esquerda. Ela não precisa ler livro, ela precisa se identificar, ela precisa saber ouvir as pessoas falando. Então, quando a gente conseguir isso de transformar essa mente das pessoas em aceitar tão facilmente o libertarianismo como elas aceitam a esquerda ou qualquer outra ideologia política, a gente vai estar vencendo. Então, isso de a gente passar para as favelas, passar para as coisas mais sociais, a gente eleger vereadores, lá em Jaraguá do Sul, onde eu moro, lá a gente tem o Livramento, né? Ele é libertário, ele se elegeu lá, foi o segundo maior votado, teve 3.090 e poucos votos. E a campanha dele era adesivo. Livramento, número, imposto errou. Era tipo na cara, velho. Cara, ele tava todo dia no sinaleiro, panfletando. Todo dia foi isso que ele fez. E, cara, ele tá fazendo muita mudança. Então, eu vejo também que o novo, a liberdade está crescendo com essas pessoas. Mesmo que elas nunca leram um livro de liberdade, elas entendem o que é agora. E a gente tem que espalhar isso. A gente tem que agir. Por causa que muitas pessoas falam, mas eu vejo poucas agindo. E por que vocês acham que cresceram mais? Mas sabe que tem uma outra coisa que eu acho que é importante aí, que é uma coisa que eu quero começar a bater, tipo, ano que vem e tudo mais, a gente não tem uma estética. Não tem. Ou a gente tem uma estética ruim. A estética do movimento é gravata. Até por isso que, tipo, eu não uso mais terno. No máximo eu vou usar, tipo, calça social, um blazer de cor diferente, mas eu não vou mais usar, tipo, terno cromático mais. Mas a estética do movimento é muito engomadinha. E é muito nerd. Pessoal, eu tenho que ir, mas parabéns, tá? Foi muito construtivo. Valeu. A gente não tem uma estética. Porque assim, o que é uma estética? É você compactar informação em visual ou em comportamento. É um sinal distintivo. Oi? É um sinal, assim, quando você está na área da marca, é um sinal distintivo. Pra você conseguir olhar e distinguir. Você conseguir distinguir, você conseguir compactar essas coisas em algo visual ou algo que você compreende emocionalmente ou mais implicitamente do que explicitamente. O de esquerda seria o quê, por exemplo? O vermelho? Qual que é a estética? Mais alternativa. É que assim, você não precisa ter uma, você pode ter várias. E o aceita tudo. Você tem uma estética da esquerda, que é a esquerda maconha tá? Você tem a esquerda operária, você tem a estética da esquerda artística. A galera pensa esquerda, o pessoal de cultura, o pessoal de arte, tipo, o pessoal de violão tocando, poesia e tal. Você pensa essas coisas, tipo, você associa isso com imagens ou pessoas. Você consegue imaginar que alguém tem uma skin de esquerda, tipo, existe um cosplay de esquerda, tá ligado? Existe um uniforme. Eu lembro que uma vez eu tava em Santa Maria, eu tinha terminado a palestra e tal, aí veio uma mulher conversar comigo e eu falei, cara, se não é de esquerda, o cosplay tá bom, velho. Porque era, tipo, ruiva tingida, cheia de tatuagens, mochila rasgada e tal, tipo... Aí ela falou, eu era de esquerda, tipo, até 3 meses atrás. Eu falei, tá com a fantasia ainda, né? Tipo, a estética ainda é, entendeu? E a nossa estética hoje ou é muito engomada e bosta ou ela não existe, então você não consegue identificar o que é. Tipo, que nem a dele, tipo, é uma estética libertária, tipo, camisa de um trail meio, cabelão, metal, tipo, isso é uma... Se a gente consegue associar que, tipo, o libertarianismo é os metaleiros e tal, pronto, é um... os metaleiros nerdão lá, tá bom, pode ser uma dessas. Tipo, a gente precisa ter essas identidades visuais ou essas coisas que as pessoas associam e que elas parecem atrativas e você quer participar. Porque o objetivo de uma estética é você olhar e você falar, eu quero isso. Por mais que eu não entenda exatamente o que é. Quando você vê uma palestra cheia de gente internada, você olha e fala, cara, isso deve ser muito chato, eu não quero. Não, eu ia falar que muitas vezes é fácil identificar, assim, principalmente, nada contra a Universidade Federal, mas eu falo assim, andando dentro de uma universidade federal, você vê assim, geralmente a galerinha anda em tribos, né? Nada contra, tem até discussão. Exatamente, e assim, parece que o pessoal é unido, sabe, assim, mesmo, não só pela ideologia, mas pelo feeling mesmo que eles têm. E às vezes o pessoal
às vezes tem um outro lado aí, já tem um pensamento mais libertário, assim, muita gente às vezes já puxa um pouco mais para, né, que não está nessas áreas aí de ciências humanas, né, de artes e tal. O pessoal costuma ser mais, tem um estilo mais individual, sabe? Então acaba que esse coletivismo deles acaba dando força para eles. E, assim, é isso que você falou, o case é esse, né? De dificuldade do lado de cá, né? Eu acho que um exemplo dessa estética ruim também, que o movimento liberal e libertário passa assim, para a galera que é de fora, tem até uma própria foto que a esquerda costuma usar muito do Novo, que é de um filiado do Novo, com a camisa do Novo, na feira fazendo careta, comendo pastel com o Daniel José? E pior que, cara, aquela foto ele tirou de piada e daí então, eles divulgaram e eu fiquei tipo... Tu não entendeu que... Mas não é burrice, é má fé, igual tava rolando a Não, bandeira, ele foi burro de tipo, postar. Eu devia ter visto aquela foto falando, cara, vamos usar isso aqui contra mim. Mas não, ele não. Não, aquele rolê de estarem... E agora ele saiu do Novo, a gente ficou criança. E outra coisa também, eu vejo muito assim, às vezes o pessoal, eles têm um ódio visceral, assim, de ver as pessoas ascendendo na vida, sabe? Parece que eles querem que... Mas isso eu acho que é uma estética legal do libertarianismo. Que é isso que é tipo, que a gente tem que colocar na nossa estética, que é isso tipo, de ter sucesso, de dar certo, porque parte da estética da esquerda é ser um fudido. Se você para de ser fudido, você fica rico, você é mal. Parte da esquerda, da estética da esquerda é o cara parecer ralado, estourado e tal. Vida social. Exatamente. Parece todo mundo fudido. Então, tipo, uma das coisas que eu acho engraçado que a gente precisa criar, que é tipo, eu quero criar porque é engraçado, porque é pelo meme, mas faz parte da ideia de criar uma estética, é que eu quero criar o anarco-marombismo. Sim. Eu quero ter as camisetas do Atlas com a barra em cima ali, tipo, treinando pra carregar o Estado. E derruba imposto na bicuda. Uma coisa que sabe, umas coisas assim. Meu irmão é atleta profissional de crossfit, às vezes eu converto ele. Então, mas e também tem aquela coisa que pessoas com mais testosterona tendem a ser mais direita. Mas é real, tipo, tem estudos disso. Se você pegar pessoas com déficit de testosterona e suplementar testosterona nelas, parte e vira conservador. Isso afeta o alinhamento. Tem um estudo, cara. É sério. O Felipe Neto faz tratamento, porque ele tem baixo. Ele tem baixa produção de testosterona em todos os negócios. Oi? Felipe Neto. Ele tem déficit de testosterona. Mas ele começou a tomar os negócios e não funcionou. Então, ainda? Não é a flecha, é o índio. Oi? Não é a flecha, é o índio. Pode ser a flecha que for, se o índio não for o índio, não resolve. Porra, legal. Sim. Porra, legal. Não, eu preciso botar isso na minha lógica, cara. Só que eu não posso colocar a cara do cara, acho que pode dar problema com copyright, né? Mas é uma camisa que diz Evade Taxes, Hit Maxes. Porra, não, legal, cara. Nossa, isso aí pode vender pra caralho. Tem que fazer Sabe? Você precisa ter essas coisas que são engraçadas, assim, mas que também criam uma coisa de que você quer participar. Eu acho que a estética metal é legal disso, tipo, a estética do rock é legal disso. Até porque, tipo, o rock metal é sempre ser uma coisa contra, né? Eu acho que tem uma coisa legal aí que a gente pode capturar, tipo, tem várias coisas assim que podem ser interessantes. Eu acho que, sabe uma também que a gente, uma estética que eu acho que pegaria para libertarianismo? Lenhador. Lenhador? Porque é muito tipo independência e tal, você se vira. Eu acho que é tipo, aquela estética que tá na moda. Camisa de flanela, galera. Isso é uma coisa que eu gosto. Então eu acho que se eu começasse a usar isso, eu ia pegar. Pegada meio Texas no mar. Uma pegada meio tipo norte, assim, no frio, tipo, eu vou derrubar uma árvore, fazer um churrasco, derrubar um urso no soco e isso é meio gosto. Mas por outro lado, a gente É tipo um Putin. aumentar a ala feminina. Mas por outro lado, a gente tem que aumentar a ala feminina. Tem que ter aumentado isso, cara. Isso é legal. Você tem a quantidade de mulher que tem hoje aqui? Então, hoje tá tipo 15, 20%. Costumava ser assim. Caralho. Então, eu lembro sempre do David Friedman, o filho do David Friedman. Ele veio palestrar lá em Santa Maria, né? E ele falou, depois, né, terminou o evento e tal, a gente tava tomando num churrasco e tal, óbvio. Aí ele falou, Rafael, tem duas perguntas pra você. Parece que você conhece o movimento e tudo mais, o cara vai mandar essa pergunta. Explica duas coisas. Tá. Primeiro, eu tô num evento de liberdade no interior do estado e tudo mais, deu 600, 700 pessoas de terno. Por que elas estavam arrumadas? É um evento de liberdade num fim de semana, nem numa universidade, nem nada.
por que eles estavam de terno? Eu falei, não, porque tem um monte de estudante de direito e tudo mais, e porque o teu pai era o prêmio Nobel. Tipo, as pessoas levam você como autoridade. Tipo, eu sei que você tava dando... Tipo, o Milton Friedman, tipo, ele é dessa altura, ele faz reencenação medieval e joga LOL. Então ele é um nerdão super casual. Mas as pessoas não sabem disso, elas acham que tipo, não, é um palestrante americano, o pai dele foi Nobel, ele é professor em economia e direito, não, a gente tem que ir arrumado, né, porra? Aí eu expliquei isso pra ele, ele ficou... acho que eles não sabem que eu jogo LOL, mas acho que se fosse o caso eu ia mudar um pouco. Ele falou, segunda pergunta que eu tenho, por que tinha tanta mulher? Ele já palestrou em, tipo, sei lá, 80 países em termos de movimento liberal libertário. Ele falou, cara, só tem 2 países que eu vi uma alta porcentagem de mulheres, que nem eu vi aqui. Vocês. E Geórgia. E Geórgia foi o único país que eu vi que tinha mais mulheres que homens no evento. E eu brinquei que eles tinham que entrar no mercado de exportação. Existe demanda nos outros países. Mas eu lembro que alguns anos depois em Santa Maria eu estava num evento de campanha e tudo mais. Tinha, sei lá, 100 pessoas na sala. E em eventos de campanha você para pra contar, né? Tem outra pessoa palestrando, eu estava contando, eu contei os números de pessoas. Caralho, tá 50% mulher. Nunca tinha visto isso. Mas começou a acontecer. Geralmente é 9 para 1, 10 para 1, 11 para 1. Muito assim. E tava meio a meio. Caralho. E aqui começou a melhorar. Oi? Quando eu cheguei aqui, foi essa impressão que eu tive também, eu assustei. Tá tipo, sei lá, 20% mulher, alguma coisa assim. 20, 30, talvez. Podia pegar os números da organização. Deve ter alguma coisa assim, mas tá melhorando. E agora você perguntava, por que acontecia isso? Eu falava, cara, você só vê como quando uma mulher entra no movimento, metade reclama e metade dá em cima dela. Óbvio que elas vão pra aqui, sabe? Tipo, metade olha e fala, oi, tem mulher aqui. E outra metade, tipo, vou dar em cima dela sendo escroto. Tá? Porque elas vão embora. O percentual de babacas no movimento diminuiu bastante. Tem uma... Diminuiu muito. Deu. Acho que o bolsonarismo ajudou nisso. Ajudou. Puxou pra lá, né? Sim. Cara, tinha um grupo libertário lá em Jaraguá, os caras tinham revelado tudo. Era tudo bolsonarista. Eu fui pro grupo libertário de nem né? Não, a galera pergunta assim, o que aconteceu com o meu país? Eu falei, o Bolsonaro foi eleito. Tá resolvido agora, já voltaram as vantagens. Mas quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, cara, então não era um grupo de independência, eu larguei mão. Era um grupo anti-Dilma, anti-PT, com alguma outra bandeira lá. Isso tá bom, né? Rafael, eu queria voltar na questão sobre aquele papo de comunicação. Sim. Eu lembro até no curso de lideranças radicais, a Úrsula, ela deu um argumento do backfire effect. E aí é algo que eu vejo que acontece muito no movimento liberal, da gente argumentar assim, olha, imposto é roubo, Estado é uma organização criminosa, e a pessoa imediatamente ela fala assim, não, e ela se coloca na defensiva. É porque parece agressivo, você fala, eu tenho um movimento radical agressivo de pé na porta, você quer participar? A maior parte das pessoas vão falar, não. Então, por isso que eu falo que assim, a gente tem que colocar na nossa identidade, tipo, fazer churrasco. Exato. O que o movimento o cara faz? Cara, a gente faz churrasco, bate papo sobre imposto. Vamos virar tiozão. Como é que a gente define a nossa comunicação assim, essa estética argumentativa, sem ser com os dois pés no peito? Porque primeiro, você já está marcado nisso, então só desfazer já é foda. Exato. Mas a gente precisa mostrar, cara, a gente precisa fazer evento, a gente precisa parar de fazer, parar não, mas a gente precisa, tem que ter as palestras no Nerdola? Tem. Depois tem que ter a chopada libertária, que seu show sem imposto, tem que ter o churrasco, não sei o quê, tem que ter, vamos acampar, vamos fazer não sei o quê, as festas que a esquerda faz. Você tem que mostrar, então, e você tem que mostrar isso. Volta para o que eu estava falando, é uma estética. A galera associou isso, infelizmente muita gente associa libertarianismo com Paulo Costa. Então a estética é ser mordido reclamando. Entendeu? Então a gente precisa ter isso, a gente precisa ter outras coisas aparecendo visualmente para serem referências para aquela que consegue entender outra coisa. Isso é o que você fazer. Especialmente quando você tem idiota não fala dessa merda. Cara, eu fiquei puto outro dia. Tipo, cara, hoje em dia a gente teve uma reunião com uma equipe de Araguá para fazer privatização de bairros lá, tipo, uma reunião não sei o quê. Tipo, nós estamos executando aqui um monte de coisa e tal. Eu abro o Twitter e no Trend Topics estava Cobos e alguma outra merda. E eu tava tipo, cara, a gente tá aqui fazendo, entregando a imagem que eu peguei. Nossa. E eu acho que eu tenho que ser muito mais parte disso e ajudar a criar essa imagem pública, sabe? Eu fiquei muito na moda,
sobre aquela questão quando a galera de esquerda usa o capitalismo como algo como algo perverso, mas ela não está falando de capitalismo, ela está falando de corporativismo e tal, tipo, aquele socialismo de direita, digamos assim, sabe? Como é que a gente distingue assim, fala, mas o que você está falando não é capitalismo? Conversando, explicando e mostrando, tendo Tem paciência. uma parte de imagem que, tipo, especificamente da gente colocar o discurso e conversa. Por que o Lula começou a falar de fazer o Ministério do Pequeno e Microempresa? Porque eles perceberam que existe um pessoal pequeno empreendedor que tem essa demanda. A gente vai conversar com eles e a gente precisa mostrar essas coisas, para eles a gente precisa mostrar eles. Então assim, empreendedorismo, capitalismo, é startup, indústria, tal, sim. Também é o cara vendendo abacaxi no carrinho de mão. Então eu acho lamentável, mas sempre uma oportunidade, quando tem esses vídeos de tipo, a polícia prendendo o cara porque ele estava vendendo abacaxi no carrinho de mão. Fala, cara, eu quero defender esse cara. Exato. O Rian em Nova Era, quando isso aconteceu, lembra do cara que foi preso e apanhou da polícia por vender alfajor em Itajaí? Que foi tipo... Cara, foi muito legal porque aquilo foi o post do ano 2021 do Instagram, foi o post que melhor performou. A gente viu aquilo e falou, caralho, cara, já tem uma ideia de meme. A gente fez aquele meme da tábua redonda dos caras colocando a espada, que era esquerda, direita, comunistas, não sei o que, todo mundo, deixa o cara vender alfajor. Todo mundo concordou que era tipo, cara, isso aqui tá errado, velho, porra. E quando aconteceu isso, a gente começou a revisar a legislação de cidades para colocar leis que impedem isso de acontecer. A gente só não fez um bom trabalho de comunicação de dizer que a gente fez isso. Mas, por exemplo, o Rian aprovou lá em Nova Era uma lei que proíbe confisco ou multas ou alguma coisa em ambulantes, outros comerciantes, etc., que possam simplesmente se retirar. Então, mesmo que o cara não, mesmo que o cara se recuse, idealize, proibir confisco. Então, assim, você não pode chegar no ambulante lá e falar, está tudo confiscado e lá. Você pode falar, saia. Eu gostaria de retirar essa lei, mas eu não consegui. Então tá, mas você pode falar, tá bom, você não pode ser um ambulante aqui, ok.